EcoCast. Bora refletir? Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do EcoCast, projeto do Laboratório 1 do curso de jornalismo da ECO. Antes de mais nada, queremos parabenizar a turma de jornalismo anterior, coordenada pela professora Cristiane Costa, pela criação desse projeto incrível e também agradecer por vocês terem nos dado a oportunidade de estar aqui dando continuidade a ele. Agora, nessa segunda temporada, coordenada pela professora Fernanda da Escócia, convidamos você a refletir sobre os diversos temas que vamos abordar por meio das conversas com os nossos convidados. Nossa proposta é apresentar diferentes pontos de vista de determinado assunto e estimular a reflexão e o pensamento crítico. Afinal, jornalismo também se trata disso, não é? Então, bora refletir? Queríamos esclarecer para você que está aqui nos ouvindo que nenhuma das perguntas ou comentários que os entrevistadores fazem aqui reflete de fato as suas opiniões. Nosso papel é trazer questionamentos e pontos de vista diferentes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jean Costa, estudante de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu estou usando uma blusa branca, eu sou uma pessoa preta de pele clara e cabelos crespos. Eu estou aqui para apresentar o episódio de hoje junto com meu colega Lucas Loyo. Oi, gente. Oi, Jean. Eu sou o Lucas Loyo e também sou estudante de jornalismo da UFRJ. Eu sou branco, estou com a camisa preta e tenho cabelo ondulado. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. O tema desse episódio é interseccionalidade, mulheres negras no ambiente acadêmico. A gente escolheu esse recorte porque o tema é muito amplo e permite abranger diversos assuntos, que infelizmente não cabem todos em um único episódio de podcast. Para falar sobre o assunto com a gente, convidamos a mestre doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação Social na UFMG, Pamela Guimarães, e também é graduada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Estácio de Sá. Pamela pesquisa, orienta e publica trabalhos que compreendem as matrizes do pensamento feminista negro e epistemologias que abordem a interseccionalidade. Oi, Pamela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Pamela, e para todos que estão aqui, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma camisa branca e meu cabelo está com um afro puff bem para cima aqui. Para começar, é importante a gente esclarecer o que é uma intersecção. Nada mais é do que o cruzamento entre duas ou mais linhas. Nesse caso, as linhas são os marcadores identitários, como raça, gênero e classe. E quando se cruzam, eles formam um ponto. Esse ponto é a identidade de um sujeito, ou seja, o conceito de intersecção ilustra a multiplicidade de características que compõem um indivíduo. A interseccionalidade, por sua vez, é o reconhecimento desses múltiplos fatores na sociedade. De acordo com Kimberlé Crenshaw, que cunhou o termo em 1919, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Mas, Pamela, queríamos ouvir com suas palavras, que estudou e se aprofundou nesse tema. O que é interseccionalidade de fato? Bom, interseccionalidade pode ser explicado por diversos exemplos, com diversos conceitos, mas já aproveitando a abertura que foi feita, vamos pensar na interseccionalidade como identidade, ou como as intersecções ou os pontos, enfim, vamos juntar todos os exemplos dessa abertura para tentar conceituar de uma forma que é bem interessante para todos. A gente pensar na interseccionalidade como diversas ruas que se cruzam, porque se a gente falou que é um ponto e que é uma intersecção entre duas retas, vamos pensar algum sujeito ou todos os sujeitos estão em um determinado momento da sua vida localizados em cruzamentos de ruas. Alguns sujeitos vão estar em ruas que não têm um cruzamento exatamente. É apenas uma rua, porque esse sujeito tem apenas uma identidade. Alguns outros sujeitos que estarão nesse bairro imaginário nosso estarão em cruzamentos que são quase asteriscos, de tantos cruzamentos. Se a gente pensar nessas ruas como identidades, mulheres negras terão, a princípio, estarão localizadas entre o cruzamento da identidade de gênero e da identidade de raça. Uma pessoa branca, independente do seu gênero, se nós não pensarmos em gênero nesse momento, está numa rua reta, não vai ter um cruzamento. Isso é muito importante pensar, quando tem e quando não tem cruzamento. Por quê? Eu estou comparando agora um cruzamento de uma mulher negra e de uma pessoa branca,
Nós estamos falando de uma pessoa que está propícia a sofrer um acidente em 2 vias e outra que está propícia a sofrer um acidente em uma via só. Isso quer dizer que nós estamos falando sobre vulnerabilidade. Interseccionalidade é vulnerabilidade. Quanto mais rua ou mais identidade um sujeito tem, mais chances de ser atropelado esse sujeito tem. Seja pela raça, pelo pertencimento étnico-racial, seja pelo pertencimento de gênero, seja pela sigla a qual ele ocupa, em qualquer parte da sigla que ele ocupa, seja por sua classe ou por sua localização no estado social, enfim. Independente de qual lugar ele está ali, quanto mais cruzamentos, quanto mais camadas uma identidade tem, mais vulnerável esse sujeito está. Que ele está num cruzamento mais perigoso. Isso quer dizer, inclusive, que quando ele é atropelado pelo carro do racismo, antes mesmo dele se levantar, ele pode ser atropelado pelo carro do sexismo. E antes mesmo que ele se levante, pelo carro da sexualidade. Enfim. Então, para conceituar a interseccionalidade, do meu ponto de vista, é importante pensar nesse exemplo, que também é um exemplo da Crenshaw, da Cotirene, de outras grandes intelectuais negras que vão usar esse exemplo para falar assim, a gente está falando sobre vulnerabilidade. Intersecção é um ponto onde as identidades se encontram que torna esse sujeito mais ou menos vulnerável. Entendi. E quanto mais marcadores identitários, mais ruas essa pessoa tiver, mais intersecções, mais opressão ela sofre pela sociedade, né? Exato. É exatamente essa a ligação direta. Quanto mais vulnerável, mais opressões. Ou quanto mais, na verdade, a linha é quanto mais opressões essa pessoa sofre, mais vulnerável ela está. Quanto mais ruas, mais opressões. Entendi. Em relação a isso, não é novidade para ninguém que existem muitos casos na sociedade que vão no sentido contrário dessa perspectiva interseccional, né? No quesito de mulheres negras, por exemplo, a gente tem o caso da Natália Deodato, ela é uma participante do BBB 2022, dessa edição que está acontecendo agora, e a Natália é uma mulher negra. Ela ficou muito conhecida também por ser uma convidada que tem vitiligo, falar sobre as vivências dela, e ela postou numa rede social, em 2019, o Dia da Consciência Negra deveria ser chamado o Dia da Consciência Humana. E nas palavras dela, abre aspas, cada ser possui sua individualidade, características e personalidade. Então, nesse caso, não seria uma solução para esse problema excluir essas intersecções? Esse é um caminho que é muito comum, não só da Natália, mas de muitas pessoas pensarem, bom, se o problema são as identidades, os múltiplos pertencimentos identitários, a gente apaga isso e nós não teremos problema. Acontece que em nenhum momento nós somos uma sociedade sem divisões, não há para onde voltar, não há um lugar onde as divisões não existiam em que nós possamos voltar para esse lugar a qualquer momento. Esse é o primeiro ponto, assim, não existe um lugar de volta onde as identidades, os pertencimentos, as opressões não existiam. Elas tinham outras naturezas e elas vão se transformando à medida que o tempo vai passando, mas elas sempre existiram, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vou me filiar a Crenshaw, assim, para dizer que é importante o reconhecimento das especificidades. A gente falou até agora de vulnerabilidade, né, de opressão, mas isso também gera especificidade. Por exemplo, é importante, e aí eu imagino que talvez em algum momento a gente passe por aí, então eu vou falar rapidamente, mas é importante um sistema que tenha cotas, porque esse sistema identificou que alguns sujeitos têm especificidades que fazem com que eles fiquem de fora, ou do mercado de trabalho, ou do sistema educacional, de vários lugares. Então são essas especificidades que geram um lugar de marginalidade. Como que eu vou corrigir esse lugar de marginalidade? Ou como que eu vou abrir portas? Reconhecendo as especificidades. Então se hoje eu vir e falo assim, somos todos humanos, ou somos todos macacos, ou somos todos qualquer coisa que se queira dizer, eu estou apagando as especificidades, mas não estou mudando as estruturas, eu só apago as especificidades. E aí, quem está marginalizado, continua marginalizado, porque aí não existe sequer uma base para eu pensar uma forma de solucionar o problema do sujeito que está marginalizado, entende? Sim, entendo também. Uma perguntinha dentro disso. Você citou as cotas, certo? Então, assim, por exemplo, nas universidades públicas, quando você vai entrar pelo Enem, existe esse método interseccional, certo? Porque ele tem as visões de cota de indígenas, de negros de baixa renda, alunos de escola pública e deficientes e assim por diante, certo?
Exatamente. Todo o sistema de cotas, não necessariamente cotas raciais, cotas sociais também, os sistemas múltiplos de cotas são baseados no reconhecimento de que alguns sujeitos têm especificidades que vão colocar eles à margem da sociedade. Então, o que é preciso primeiro? Reconhecer. Depois que eu reconheço, eu consigo fazer uma política pública de inclusão. Eu apago as especificidades desse sujeito só no sentido de fingir que ele não é um sujeito com especificidades, mas não muda a estrutura na qual aquele sujeito está inserido, eu não consigo instituir nem políticas públicas, nem qualquer outro tipo de ação de inclusão, mesmo que seja no âmbito privado. Nenhum tipo. Sim. Então, essa exclusão da perspectiva exclui também essas pessoas, né? Sim, exato. Eu acho que esse é o ponto. E mesmo que essa fala tenha vindo de uma pessoa pertencente a uma minoria, nem todo mundo tem um letramento racial, é importante dizer isso. Nós não temos uma sociedade que ensina para as pessoas quais são de fato os pertencimentos dela e o que isso quer dizer para a sociedade. Então é importante a gente dizer assim, olha, nem todo preto, mesmo que ele seja parte da minoria, ele vai saber falar sobre isso, assim, com precisão. E falo isso porque a gente está partindo de uma fala da Natália, né? Mas para dizer que é importante marcar isso, independente de quem diga que não é importante marcar, porque quando a gente apaga especificidades, a gente está indo de encontro certinho com a identidade de um sujeito. Se eu sou mulher negra, apagar o meu pertencimento racial não vai me fazer menos negra, mas vai me invisibilizar para todo e qualquer tipo de ação. Se eu sou um sujeito PCD e me apagam a deficiência de forma geral, todo o espectro dela de forma geral, isso não vai fazer o sujeito ele ser diferente. Um exemplo muito bom para pensar isso que você diz. Paralimpíadas e Olimpíadas. Nós temos as Paralimpíadas que entendem o grupo dos sujeitos PCDs como um grupo que precisa, tem potencialidades, mas precisa disputar com pessoas que têm potencialidades iguais às deles. Isso é criar um sistema de justiça. E tem a Olimpíada para que vão ter sujeitos que não têm nenhum tipo de deficiência, ou pelo menos nenhum tipo de deficiência registrada, e que eles podem disputar qualquer tipo de categoria ali de esporte com sujeitos que também não têm nenhum tipo de deficiência. Então, eles têm potencialidades parecidas e o de cá tem potencialidades parecidas. E aí eu coloco esses sujeitos numa arena com sujeitos pares a eles. E eles podem ali viver em um ambiente justo, porque não existe um parâmetro de justiça entre os outros, principalmente se a gente pensar no esporte, né? Se eu coloco essas duas categorias juntas, elimino a ideia de Paralimpíadas e coloco dois, quais serão os parâmetros? Como que eu vou explorar as potencialidades de todos esses sujeitos, sabe? Não necessariamente eu vou apagar no sentido de falar esse sujeito não existe, mas eu invisibilizo ele, eu não crio forma de incluí-lo na sociedade. Fingir que falar que não existe mais diferença racial não vai apagar a minha cor. Falar que não existe mais diferença de sexualidade não vai apagar o meu pertencimento. Dizer que sujeitos trans são sujeitos como quaisquer outros e que não precisam do dia da visibilidade trans, por exemplo, não vai fazer com que esses sujeitos não morram. Não vai fazer com que esses sujeitos não sejam os mais assassinados, que não tenham perspectiva de uma velhice, entende? Então, isso de dizer que esses sujeitos não vão mais existir ou apagar esse sujeito é no sentido de dizer assim, olha, o que vai acontecer na verdade é que eles vão continuar existindo completamente invisíveis a qualquer tipo de ação, completamente desprovidos de qualquer direito. Não serão cidadãos, não participarão da sociedade. Em última instância é isso. Parece que se a gente apaga todos esses pertencimentos, a gente vai viver num paraíso, mas o que a gente vai fazer na verdade é simplesmente cercear de direitos quaisquer sujeitos que tenham quaisquer diferenças identitárias. Um outro exemplo que a gente pensou aqui em relação a isso é que no dia 17 de janeiro, no primeiro dia da casa, no do BBB, a Natália disse que ela se identificou e falou que eles vieram como escravos, população negra, porque era eficiente, porque era forte e era bom no que fazia. Mas a Natália, então, ela não estava olhando pelo olhar interseccional, certo? Vou fazer um parêntese antes de responder de fato para dizer que um dos meus grandes aprendizados desde que eu comecei a dar aula é ficar muito atento ao Big Brother, porque absolutamente todos os exemplos que o ano inteiro assim, vão falar sobre questões raciais, que a gente vai ter que discutir, que vão ser debatidos, vão vir da casa. Isso é muito interessante. É um grande aquário, assim, né, pra gente ver discussões. É como se fosse um recorte, assim, da sociedade lá dentro e a gente tira os exemplos de lá para poder enxergar aqui fora.
Sim, desde o ano passado isso está acontecendo com uma força, assim, pelos próximos 365 dias pós-BBB, é o BBB que dita as pautas, assim, é muito interessante pensar isso. Mas eu não esqueci da pergunta, Lucas, era só um parênteses mesmo. Então, assim, essa foi uma fala muito infeliz mesmo, da Natália, mas daí eu não sei se vou te responder, né, com exatidão o que você disse. Não, ela não tem uma lente interseccional para pensar isso, para responder sobre isso, mas porque exatamente ela é o exemplo desses sujeitos que nós estamos falando, dos sujeitos que estão localizados em tantas ruas, né, em tantas intersecções, e o acesso a tudo não chegou. Sujeitos negros, sujeitos pertencentes à periferia, sujeitos, enfim, sujeitos que não têm acesso a outros sujeitos e fazem parte de grupos e movimentos raciais, etc. E uma grande dificuldade de chegar em alguns pontos da pauta. E aí não tem a ver com a capacidade desses sujeitos de forma alguma, tem a ver com como a sociedade nos posiciona exatamente em lugares de vulnerabilidade, entende? Então, assim, eu hoje entendo essa participante como uma participante que não apenas não tem essa leitura interseccional, eu acho que falta ali, em alguma medida, e é importante dizer isso porque ela traz pautas importantes raciais em outros momentos, em alguma medida, falta para ela esse letramento racial, que falta para 99% dos brasileiros brancos. Mas aos sujeitos negros é cobrado que eles saibam esse tipo de resposta, mas falta de forma geral. É difícil a gente conseguir conversar com outros sujeitos na sociedade que não sejam negros, que eles têm uma visão interseccional sobre a sociedade. Não tem. Aí, se a gente trouxer de novo para a nossa discussão, nós vamos ver, por exemplo, fraudes em cotas raciais, nós vamos ver pessoas dizendo que, inclusive, esse é um ano para essa discussão sobre cotas, né? Dizendo que cotas não precisam existir, porque isso é exatamente a mesma fala da Natália, só que com outro argumento. Olha, dizendo que as cotas não precisam existir, porque isso é dizer que o sujeito negro, ou a mulher, ou o indígena, ou quem for contemplado, não tem capacidade de disputar aquela vaga como outro sujeito que é dito ou chamado de normal. Assim. E quando não é isso, é uma política reparadora, sabe? Então, é uma questão de letramento. Assim. Essa visão interseccional, do meu ponto de vista, 98% da população não tem. Mas só, Natália, não tem. Inclusive governantes. Se tivessem, a gente teria políticas públicas muito mais efetivas. Perfeito. Certo. Por exemplo, o pensamento da cota remete à solução, certo? Inserir as pessoas que foram oprimidas pelo processo histórico de exclusão, seja pela má qualidade do ensino, seja pelo preconceito racial e pelos diversos fatores, deficiência, entre outros. Então, isso exatamente é pensar com um olhar interseccional, desse modo, correto? Exato. Entender as especificidades é ter uma visão interseccional. Sim, obrigado. A gente tem outro exemplo também, que é o da empresa General Motors, que em 1976, 5 mulheres negras abriram um processo contra essa empresa nos Estados Unidos. A acusação feita era de que a corporação praticava discriminação racial e de gênero na contratação de seus funcionários. O processo foi dado como inconsistente pelo tribunal, pois a empresa possuía em seu quadro de empregados homens negros e mulheres brancas em sua maioria, trabalhando como secretárias. Dentro disso, a gente percebe que o fator das intersecções não foi levado em consideração. Qual a importância dessa perspectiva interseccional? Nossa, eu acho que se a gente pensar de baixo para cima, né, de quem tem a autoridade necessária para mudar estruturas, eu acho que é total. Eu costumo dizer que a interseccionalidade é como um óculos. Se você coloca, a correção de visão acontece imediatamente. Eu entendo que se as políticas públicas aplicadas, começando de cima para baixo, se as políticas públicas aplicadas fossem com base nesse entendimento, então um entendimento diferente desse juiz que vai definir que ali tem mulheres contratadas e homens contratados, porque ele não diz aqui essas mulheres são brancas e esses homens são negros. Ele não entende que existem pessoas ali que englobam outras casinhas e que não estão sendo sistematicamente, não estão sendo contempladas. Se as nossas autoridades pensassem nisso, diversas legislações, diversas políticas públicas seriam pensadas de forma diferente. Então, quando é feito, sei lá, a distribuição de verba
para pensar política pública de segurança. Existem lugares em que essas seguranças são mais necessárias. E esses são sistemas de segurança diferentes. Nem todos os lugares, por exemplo, precisam de uma viatura parada com 50 pessoas armadas ali, porque esse sujeito não está preparado para lidar com sujeitos que moram naquela região. A ele, qualquer pessoa andando ali é sinal de perigo. Todas as pessoas andando numa periferia são sinais de perigo. Então, assim, completar, né, essa ideia assim, do raciocínio se as políticas públicas fossem pensadas a partir de especificidades, então eu vou olhar exatamente para aquela região e ver quais são as necessidades de segurança daquela região e vou implementar um sistema de segurança a partir disso. Eu vou olhar para as necessidades de uma região em relação ao mercado de trabalho. Eu preciso abrir vagas de emprego. Mas não adianta eu abrir vagas de emprego em determinada região que exija ensino superior. Ou eu vou abrir vagas do EJA, que é o Sistema de Ensino para Adultos, que não cursaram na época comum, na idade correta a escola, ensino fundamental e médio. Vou abrir vagas de EJA, mas não adianta eu colocar o início das aulas às 5 horas da tarde ou às 6 horas da tarde. Não adianta eu não servir a merenda escolar para essas pessoas, elas não vão ter chegado do serviço, elas vão chegar do serviço, não vão ter comida. Esse EJA ali não funciona se ele começar às 5 da tarde. Uma pessoa muito próxima a mim, ela tentou por muito tempo cursar o EJA. Mas hora era, a escola começava às 5 horas da tarde e não deixava os alunos entrarem às 7. Que adulto está regularmente incluído na sociedade, que trabalha e que tem filhos, não trabalha, mas tem filhos. Eu tenho filhos, mas tem um horário estendido. Não tem filhos, mas é cuidador de outro membro da família. Vai conseguir chegar às 5 horas da tarde numa escola para sair às 10 da noite. Real. E aí essa escola, sabe? E aí essa escola também não abria sessão para chegar 20 minutos depois. Isso não faz sentido num país onde o sistema público de transporte não funciona direito. Ninguém chega na hora certa nos lugares quando depende de transporte público, por exemplo. Então, esses exemplos todos que eu estou colocando aqui soltos são exemplos de pensamentos não interseccionais. Políticas realizadas ou projetos ou objetivos públicos realizados sem pensamento interseccional. Olhar para aquelas especificidades dos sujeitos que vão utilizar aquele projeto em andamento, ou aquela política. Entendi. Tratando agora do ambiente acadêmico, segundo o IBGE, 27% das estudantes de universidades públicas são mulheres negras. E de acordo com o estudo publicado no periódico Frontiers in Physiology, realizado pela pesquisadora Fernanda Stanisławski e outros colegas, mulheres brancas e negras com ou sem filhos são as que mais encontram barreiras na academia. No entanto, a situação da mulher negra é ainda mais crítica. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, elas representam apenas 3% dos orientadores de doutorado. Mulheres pretas com doutorado são apenas 0,4% do corpo docente na pós em todo o país. Mas e quanto a essas exceções dentro desses números? A gente não pode considerá-las? Dizer que essas pessoas ocupantes desses microespaços representam a maior parte da sociedade brasileira, que são os sujeitos negros, é incorreto, porque elas são exceções, elas não são a regra. Mas pensar apenas nelas ocupando esses espaços vai invisibilizar uma série de outros problemas anteriores. Nós não temos, necessariamente, nem toda mulher negra que vai fazer o curso superior vai querer lecionar, mas se nós temos um baixo número de mulheres na pós, um baixo número de mulheres negras na pós, um baixo número de mulheres negras, isso antes de lecionar, tá? Na pós mesmo, cursando, um baixo número de mulheres negras no ensino superior, um baixo número de mulheres negras encerrando o ensino médio, nós temos um problema sistêmico, um problema muito maior e estrutural. Esses números, lá no topo, para quem conseguiu chegar ao final desse ciclo, revelam muito mais do que apenas a não inclusão dessas mulheres nesse ensino superior. Revelam um problema educacional, problemas estruturais na educação, na inclusão de mulheres negras gigantescos. Então a gente pode considerá-las? Pode. A gente pode considerá-las como regra? Não. Elas são a exceção que mostram um problema estrutural muito maior. Entendi. Inclusive, essa questão, esse exemplo é o seu, né? Uma mulher preta, doutoranda. Como que é pra você estar nesses ambientes, ocupando esses espaços que, no geral, não te contemplam, de certa forma? De certa forma não, eles não me contemplam mesmo. Assim. Ocupo na pós, estou na E como professora substituta. A minha inserção no mercado como professora é uma inserção considerada tardia. E não importa qual seja a minha idade, ela é tardia se eu considerar, por exemplo, os meus colegas de pós. Todos os meus colegas de pós, com exceção de mais uma colega que é negra, todos os meus colegas de pós são pessoas brancas,
e todos eles conseguiram inserção no mercado de trabalho como professores muito rapidamente. Se eu pegar a minha turma de doutorado, por exemplo, eu sou não a última, porque é uma turma um pouquinho maior, mas assim, talvez a penúltima a conseguir me inserir no mercado dando aula. Essa não é a minha principal renda, não é exatamente a minha função principal, e é por isso que tá tudo bem para mim. Mas esse era o meu objetivo principal de vida. E, sei lá, colegas no primeiro ano de doutorado já lecionavam, eles entraram lecionando, sabe? Para mim foi exatamente no último ano de doutorado. Tem questões aí. Sim, com certeza. Dentro desse contexto também, a gente pode usar o exemplo da Gessilane também, que é outra participante do BBB, e ela é uma mulher negra de 26 anos e é professora de biologia. Na apresentação dela para o programa, ela diz, abre aspas, meu maior orgulho foi de fato ter conseguido cursar o mestrado, porque a mãe dela sempre lutou para que ela conseguisse estudar. Um exemplo como esse dentro do BBB acaba dando mais visibilidade a esse grupo específico, né? Sim, visibilidade, sim. Mas eu volto a dizer que esses exemplos, eu, Gessilane e outros, nós somos quase que lentes, óculos, que os outros enxerguem grandes problemas. O ensino superior para o restante da sociedade já é algo dado. É algo que as pessoas saem do ensino médio sabendo que elas vão cursar. Existe muita dificuldade em pensar no máximo, eles pensam, vou tirar um ano sabático, mas o ensino superior é meio que caminho natural. Para a população negra, o ensino superior ainda não é um caminho natural. E aí, não querendo me estender, mas é importante dizer que por que não é um caminho natural? Porque nós não somos predispostamente genéticos a isso? Não. Porque nossas famílias vêm de estruturas históricas de desfavorecimento econômico. Então a gente precisa o mais rápido possível se inserir no mercado de trabalho para complementar a renda das nossas famílias, para ser pessoas que de fato participam economicamente daquela família ali. Isso vai com certeza impactar a entrada do ensino superior, no sonho, ou em seguir uma linhazinha muito reta sobre isso. Nossa geração, minha, da Gessilane, etc., temos mudado um pouco isso, mas a duras penas, e a fala dela me contempla muito, que é às custas dessas mães, falam assim, ok, eu vou fazer de tudo para que essa menina fique nesse caminho, para que ela consiga chegar lá. Isso a gente pode notar principalmente a questão de como as cotas influenciam nisso, né? Porque apesar de, na minha opinião, pelo menos ser um pouco ainda precário o sistema de cotas no Brasil, a gente tem essa questão de que a gente tem uma certa intersecção nessas cotas, né? Tipo, pessoas pretas com renda abaixo de 1,5 salário mínimo per capita, e etc. Isso, você acha que isso influencia de forma assim direta para que essas pessoas ingressem no ensino superior? Com toda certeza. A estatística as estatísticas, né, dos anos 2000 em diante, que é quando o sistema de cotas chega no Brasil, são estatísticas completamente diferentes, década de 90 para 2000 em diante, assim. Estatísticas distintas, e não apenas da cor dos estudantes que estão ali, das pesquisas realizadas. E pesquisa, não estou dizendo dissertação e tese, não, estou dizendo TCC. Pesquisas que vão falar sobre a população negra não apenas num lugar de escravizado ou de hipersexualização, etc. Não, vão falar sobre cultura negra, vão trazer Conceição Evaristo para o centro da pesquisa, Carolina Maria de Jesus. Toda essa estética da academia muda a partir do sistema de cotas. E eu concordo plenamente, é um sistema precário ainda. O que a gente tem e é o que a gente não pode perder, mas ainda é algo completamente precário, algo que precisa muito de ajuda. Hoje, para você ter uma ideia, no ensino superior, as cotas ainda são um pouco mais bem estruturadas, mas na pós-graduação, basicamente abre-se uma portinha que é assim, aqui são ampla concorrência e aqui está entrada por cota. Escolha qual que você quer e tenta ir. Isso não é uma mudança de sistema, quando na verdade para você entrar na pós precisa fazer uma prova escrita, textual, depois você precisa fazer uma prova de idiomas, no mestrado 1, no doutorado tem que ser 2 idiomas, depois vai passar por uma entrevista, você vai depender de onde você estudou, com quem que você aprendeu até aquela conversa para sua entrevista ser ok, e tem que apresentar um projeto muito bem estruturado, um projeto que depende de um background, será que todo mundo teve? Então assim, eu concordo, é precário, mas é o que a gente tem, é o que a gente precisa, mas sem dúvida é o sistema de cotas que fez uma diferença gigantesca que nós temos hoje nesse cenário, mesmo que sejam números pequenos.
E, assim, complementando um pouquinho o que você falou, e o que o Jean também falou, fazendo analogia, que ele disse que 27% dos estudantes das universidades públicas hoje são mulheres negras. Aí a gente fazendo essa analogia, pensando no doutorado, a gente vê que, por mais que essas pessoas entrem na faculdade, é difícil se manter. A questão que se trata também não é só inserir, certo? Mas e sim dar condição a essas mulheres a continuarem na graduação, na pós, no mestrado e assim por diante. É isso, tanto o Lucas quanto o Jean, assim, essa é uma leitura perfeita. Não basta abrir uma porta, senão mostrar qual é o caminho para passar por essa porta, porque outras pessoas receberam essas dicas de caminho desde quando nasceram. Então não basta só abrir a porta e falar, estão todo mundo em pé de igualdade, não estão. Um aluno frequenta escola de inglês desde que ele tem 3 anos e o outro está fazendo um cursinho ali, às duras penas, às 7 horas da noite toda semana para conseguir entrar, são resultados diferentes que nós vamos ver. Isso é um ponto, a entrada. O outro ponto é a permanência. Hoje, voltar a falar a estética da pós, da academia, é assim, as aulas acontecem no turno da tarde, muito no turno da manhã. Agora, com o ensino à distância, durante a pandemia, algumas estão sendo colocadas à noite, mas a maior parte, e isso no Brasil inteiro, de tarde e de manhã. Como que faz com quem trabalha? Se a gente for pensar, por exemplo, nem todo mundo consegue bolsa e nem toda bolsa consegue sustentar uma família. Então, assim, quem não consegue bolsa tem que trabalhar. Mas como trabalha se você precisa sair 2 ou 3 vezes por semana, numa tarde, para ter 3 horas de aula? Como que compensa esse tipo de horário no trabalho? Muito difícil. Digo isso de experiência própria. Fiz o mestrado e o doutorado trabalhando 40 horas por semana. Isso implicou em não ter férias, desde o mestrado até o doutorado, em fazer banco de horas, sabe? Para compensar, assim. Não tem outra solução para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, como que permanece? Isso porque eu não sou mãe solo. Isso porque eu me estendi um pouco em casa, para sair de casa, para começar a pensar em outros mundos possíveis para mim, tinha que cancelar muita coisa. Para eu conseguir falar, não, eu vou ficar até o final do doutorado, vai dar certo. A gente já falou um pouco ao longo da conversa, mas o que você acha que precisa ser feito de fato para que essas mulheres acessem esse espaço e, principalmente, se mantenham nesse espaço e se sintam incluídas nesses espaços acadêmicos e de produção de conhecimento? O que você acha que precisa ser feito ainda? Eu acho que tem tanta coisa. Vou contar uma historinha breve, assim. Quando eu entrei na pós, era esse cenário que eu passei para vocês que eu tinha, fazer compensação de horas para estudar, etc. E esse era o cenário dos meus colegas também. Era um cenário político melhor, então tinham bolsas, mas a bolsa não contemplava as minhas necessidades. Fazia menor sentido eu tentar a bolsa, enfim. E aí, quando eu entrei, foi isso. Passei o mestrado todo, trabalhando muito, e estudando a duras penas, defendi o mestrado. No doutorado, que foi no ano seguinte ao mestrado, eu entrei no doutorado. O primeiro ano foi um ano, assim, bem complexo. Ao final do primeiro ano, e as matérias à tarde, só tinha uma quantidade maior de disciplinas à tarde que eu tinha que fazer. Isso me dificultou muito. E aí, no segundo ano, começou-se o sistema de cotas no meu programa de pós-graduação, que eu vou chamar de PPG. Ficar mais fácil. Bom, o PPG abriu o sistema de cotas e entraram 2 pessoas e tinha uma dezena de vagas, mas conseguiram passar 2 pessoas pelas 4 etapas, 2 mulheres. Uma, como eu vou falar aqui, de uma forma juridicamente possível. A entrada dela foi questionada e aí ela teve que responder judicialmente por diversas questões. E a outra entrou ok, mas uma dezena de pessoas por vaga tinha 2 dezenas de pessoas tentando. E ainda assim só 2 pessoas mesmo, isso é o número real, passaram por cotas nesse primeiro momento. No segundo ano, então, vendo esse cenário, nós juntamos um grupo, eu mais 2 colegas, também negras, de anos diferentes. Então, a gente vamos criar um grupo preparatório de estudo para que os alunos negros consigam acessar esse ambiente. A gente precisa, primeiro, preparar inglês instrumental para fazer a prova, para escrever um projeto que os professores gostem, então, em uma espécie de iniciação científica, escrita acadêmica. Esse projeto tem que estar de acordo com o próprio PPG, coisas que ninguém te conta. Vamos conseguir, ou tentar pelo menos, explorar todo o edital, porque no edital tem uma bibliografia que os alunos têm que fazer a prova, e vamos preparar para a entrevista.
A gente consegue um psicólogo voluntário para preparar o pessoal para a entrevista, e assim nós fizemos. Esse projeto funcionou por 4 anos, e é um projeto que quem não passou da primeira, passou na segunda. Todo mundo conseguiu entrar. Então, o primeiro ponto para mim é um grupo de estudos pré-acadêmico. Você precisa nivelar as pessoas para elas entrarem. O projeto demonstrou no nível micro, apenas em um PPG, que era o que eu fazia parte, mas demonstrou que isso é possível. Porque aí, quando as pessoas entravam, a gente tinha, por exemplo, uma colega, aí a cor do PPG mudou, ficou predominantemente negro, mas eu tinha uma colega que fazia 3 faxinas por dia. Dessas faxinas, ela ia para a disciplina, para ter aula. E aí entrega de projeto atrasado, qualificação pedindo extensão de prazo para conseguir. O computador não funcionava direito e estragou de tudo durante. Como que compra um computador para conseguir escrever? Então, a gente tem que dar condições para que essas pessoas estejam, condições de fato econômicas, seja bolsa, seja acesso aos, nesse momento sanitariamente é complexo, mas acesso a laboratórios bem equipados. A faculdade não precisa fornecer computador para todo mundo, mas precisa de um espaço que tenha computadores para que os alunos consigam escrever suas pesquisas, caso eles não tenham um computador em casa. E aí, é tão importante, assim, tão interessante a gente refletir olhando para trás, que, por exemplo, veio a pandemia e a universidade conseguiu distribuir uma bolsa computador para as pessoas comprarem computadores. Um computador não top de linha, mas conseguiu fornecer isso. Conseguiu fornecer computadores que ficavam parados, conseguiu fornecer auxílio para a internet. Antes isso não foi pensado, porque agora, nesse momento, a população toda está sendo atingida. Mas quando é a população, uma população específica, especificamente a população negra, esse tipo de projeto não é pensado. Então, ter essas condições econômicas é importante para além da pandemia. É importante quando você pensa em públicos que são vulneráveis o tempo inteiro, vulneráveis socialmente o tempo inteiro. Então, esse tipo de projeto é importante. Projetos que vão dar estruturas econômicas, estrutura para que essas pessoas estudem. E abrir a biblioteca e dizer aqui tem um livro que você precisa, hoje em dia, resolve, sabe? Então, abrir portas, qualificar para as pessoas passarem por essas portas. Entrou? Conseguiu? Deu certo? Como que você está? Dá para ficar aqui? Quais são suas condições para ficar aqui? Isso, gente, um questionário socioeconômico resolve. Uma vez, comprando computadores ou equipando um laboratório, você resolve isso a longo prazo, sabe? Então, assim, é possível, mas é preciso pensar nesse espaço. E isso, gente, só conversando com esses sujeitos. Igual a universidade fez durante a pandemia. Conversou, viu quais eram as necessidades e supriu. A mesma coisa precisa acontecer quando a gente pensa no sistema de cotas a longo prazo. Sim, com certeza. Existem muitos projetos sociais que ajudam as pessoas sem acesso a alcançar o sonho na faculdade. Alguns desses projetos exigem um processo seletivo que avalia a renda e a situação dos alunos. Dentro da interseccionalidade, esse sistema de avaliação é válido? Então, um projeto social precisa alocar a pouca verba ou as poucas condições que ele tem ali para oferecer algo para alguém. Então, ele precisa criar um sistema para distribuir isso da forma mais justa possível. A renda, normalmente, não vai refletir com exatidão a situação daquelas pessoas. Precisa de uma análise. Se você falar interseccionalmente, você precisa de mais dados. Então, eu sempre acho que é bom um questionário socioeconômico, não só econômico. Mas eu entendo que aplicar um questionário socioeconômico, aplicar um sistema qualquer, seleção, para conseguir otimizar o pouco recurso que se tem, é válido sim. É válido só pensando que são recursos limitados, que não é uma política pública, que não é uma verba, estou aqui, são tio Patinhas que posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo, então vou tentar fazer por quem mais precisa. Isso é continuar replicando isso. E uma coisa que não faz parte da pergunta, mas que eu acho falta, embora a gente não possa cobrar, porque projeto social, é pensar em replicar. Eu acho que todo participante de projeto social necessariamente, ou pelo menos seria importante que replicasse isso em alguma medida, sabe? Porque faltam recursos, faltam braços, recurso econômico, mas também braços. Sempre que alguém é contemplado, uma forma de você expandir é você ser contemplado e depois falar, eu posso fazer parte também? Expandiria. Já faria com que um questionário conseguisse chamar mais pessoas para participar, ou abrisse mais vagas, sabe? Eu acho que é pensar isso. Recursos limitados exigem algum tipo de processo
processo para poder aplicá-los bem, felizmente. Essa questão tem a ver também com outro exemplo do BBB, é o participante Vini, dessa mesma edição, e ele estava falando que ele foi criado pelos avós, e os avós dele passaram a vida trabalhando em restaurante, com a barriga no fogão quente, para poder dar condições para que ele estudasse e para que ele tivesse uma condição melhor de vida do que eles tinham. E ele falou que assim que ele sai do BBB, o plano dele é poder ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que a dele, para que essas pessoas possam ajudar também outras pessoas e assim criar uma espécie de corrente, um ajudando o outro, etc. Acho que isso é muito importante. É isso, e tem acho que duas coisas na sua fala que são muito relevantes, assim, a partir da participação dele. A primeira, que quando nós, população negra, acessamos alguns lugares, a gente não consegue de cara tudo que outras pessoas conseguem, porque a gente tem toda uma comunidade para trazer junto. Então, ele tem que devolver primeiro para os avós. Assim como teve um post muito interessante essa semana sobre isso. Camila Deluxe comprou uma mansão, antes disso ela comprou um carro para o pai, e antes disso várias coisas de estrutura familiar. Gabi de Preto, antes de comprar uma casa própria, apartamento para a mãe. Então, primeiro, tem isso de você ter uma comunidade em situação precária, ou mais ou menos em situação precária, depende do nível, mas tem, que você precisa trazer junto. E depois você tem isso da comunidade, bom, eu passei por aqui, agora eu preciso devolver algo para essa comunidade de forma mais ampla. E você participa de projetos, cria projetos. Então, assim, é possível alcançar, subir, tchau, e seguir a vida, mas é quase contraditória minha fala, é possível, mas é quase impossível, sabe? Com um pouquinho de consciência, você não consegue fazer esse caminho assim. É voltar e falar o que eu posso oferecer para essa comunidade. Não sei se vocês já escutaram o podcast A Fé, da Karina Vieira com a Gabi Oliveira. Um episódio muito legal desse podcast, assim, que me tocou. Elas contando, ambas são filhas de mulheres que trabalharam no serviço doméstico por muito tempo. E aí elas contando sobre como grande parte do processo terapêutico delas é levar para terapia, mas meu Deus, como que eu tô ganhando esse dinheiro e minha família não ganhava nada e tal. E a Gabi falando assim, uma publi que eu fazia no começo custava, sei lá, um salário de um ano da minha mãe. Uma publi que eu fazia em 50 minutos. Então, minha cabeça não conseguia processar, fazer uma publi e ganhar tanto dinheiro quanto minha mãe trabalha um ano, um serviço pesado, ela não conseguia, sabe, assim, nem chegar nesse valor direito, ou não aproveitar esse valor como ela aproveita. Isso é uma grande questão psicológica nossa, população negra, de a gente tem uma comunidade muito precária atrás, a gente não consegue dar um passo e deixar essa comunidade para trás, sabe? E não é precária no sentido de coitadinhos, não. Precária no sentido de abandonar a própria sorte, sem políticas efetivas. Aí você dá um passo e fala, ok, cheguei nesse passo, tenho que voltar e fazer para as outras pessoas que estavam no mesmo degrau que eu semana passada. Porque outra coisa importante é que a gente pode descer o degrau. Tão fácil quanto a gente sobe, a gente desce o degrau. O nosso lugar, gente, negro. Importante essa fala, falou demais. Então, Pamela, você pode citar algum tema, algum texto que a gente pode dar uma estudadinha para tirar algumas dúvidas, tem indicação de algum livro que seja importante, que conte um pouco dessas informações? Enfim, vamos lá, tem uma listinha. Autoria internacional. Olha que interessante. A gente começou falando que o conceito de interseccionalidade foi cunhado em 1989 pela Kimberly Crenshaw, e isso é uma verdade. Porém, nossas joias da casa já falavam sobre isso muito antes. Então, no Brasil, Lélia Gonzalez, em 1984, escreveu um texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. O texto está disponível na internet, é um texto da ANPOP, é só digitar Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez, que aparece, lá vai ter vestígios de interseccionalidade, vestígios de pensar como uma coisa nunca anda sozinha. Racismo tem com o sexismo, que puxa classismo, etc. Então a gente tem a Lélia, em seguida, de fato, a Kimberly Crenshaw, que é quem cunha o conceito. Eu não gosto de passar coisas que não foram traduzidas, então eu aconselho a pegar um texto dela de 2002, digitar interseccionalidade Kimberly Crenshaw, 2002, vai aparecer o primeiro texto traduzido dela. Depois que chegar nesse, vão ter várias referências de outros que podem ou não estarem traduzidos. Para além da Crenshaw, talvez a última indicação que seja importante é o da Carla Cotirene, que é uma estudiosa brasileira e que conseguiu pensar a interseccionalidade de uma forma muito bonita, sabe? Muito bem desenhada, a partir das religiosidades de matriz africana, pensar a interseccionalidade como encruzilhada. Muito bonito. Vale a pena a leitura do livro dela, que é um livro bem curtinho, que é a Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais. E com esse, é só partir para o abraço. Muito obrigado, Pamela.
Bom, galera, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do EcoCast. Obrigado a todos que estaram até aqui. E, Pamela, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi incrível e muito esclarecedor. Obrigada pelo convite, o prazer foi meu. E precisando, estarei aqui à disposição sempre. Esse episódio só foi realizado graças à nossa equipe maravilhosa. Direção de Júlia Mendes, Derek Alves e Carol Chaves. Produção de Jean Costa, Lucas Loyo, Júlia Mendes, Derek Alves, Carol Chaves e Gabriela Oliveira. Edição: Diana Larrubia e Giovana Braga. Entrevistadores: Jean Costa e Lucas Loyo. EcoCast. Bora refletir?